Bom, boa noite a todos. Dando sequência naqueles temas que nós estamos desenvolvendo, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a culpa. Na primeira ocasião que nós nos reunimos, nós falamos sobre transtorno, né? Como é que se fabrica um transtorno, como que ele acontece, o que que é, né? Que diferente de um vírus, de uma bactéria, ou uma coisa que vem de fora, que é externa, um transtorno ele é algo que já pertence para nós, que faz parte do nosso humano e que desequilibra, né? Então a saúde mental ela é o equilíbrio de uma série de coisas, né? Nossa saúde psicológica ela é o equilíbrio, né? E uma dessas coisas que precisa estar em equilíbrio é a questão da culpa, né? Como a gente explicou a questão do medo, da raiva semana passada, né? A raiva, a importância que ela tem e como que ela precisa cumprir com a função dela. E como que a gente precisa saber lidar com isso, né? A culpa, ela também é algo muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente não fique repetindo os mesmos erros o tempo todo. Este sentimento de inadequação que às vezes vem quando você faz uma coisa errada e você percebe que você fez uma coisa errada, né? Esse sentimento que vem, ele é muito importante porque ele leva você a corrigir aquilo. Um exemplo muito simples. Você troca uma palavra áspera com alguém e depois você pensa assim, nossa, não podia ter falado assim com a pessoa, não podia ter dito tal coisa, não podia ter feito tal brincadeira, né? Então, isso é a culpa. A culpa está provocando em mim uma reflexão. Aí, então, eu vou tomar uma atitude. Preciso pedir desculpa, né? Desculpa. Para tirar a culpa. Aí eu vou lá e me corrijo com a pessoa. Se a pessoa aceitar a desculpa ou não aceitou, o fato é que eu vou ter uma atitude diferente depois. Poxa, não fui cuidadoso com o que eu fiz. Quer dizer, assim a culpa ela cumpre com uma função. Né? Ela cumpre com uma função de estar sempre melhorando. Você faz uma coisa errada, se arrepende, melhora, né? O tema da culpa é muito interessante para nós estarmos discutindo nesse ambiente, porque, na minha opinião, ela é, assim, a maior intersecção que existe entre a psicologia e a espiritualidade está neste tema da culpa e da desculpa, né? E a gente vai entender por que disso. A culpa, se a gente não conseguir identificar ela, se a gente não conseguir trabalhar com ela, ela tem o poder de destruir uma vida, ela tem o poder de segurar a sua vida enroscada, você não se desenvolve mais. Acabou o desenvolvimento para quem não sabe lidar com a culpa. Por isso, a religião, por isso Jesus falava tanto de perdão, né? Este perdão assim externo que a gente vê, que se fala, é importante, mas tem um outro nível que é bom a gente prestar bem atenção, porque não estou exagerando. Depois você vai dizer para mim se eu estou exagerando. Isso é uma coisa que pode mudar a sua vida ou mudar vidas de uma maneira muito poderosa. A compreensão da culpa é a compreensão do sacrifício feito na cruz por Jesus. Se a gente não compreender o que é a culpa e o que ela faz com nós, a gente está impedido de compreender o que foi feito. E não compreendendo, a gente também não toma posse e não vive, ou vive uma coisa superficial. Pois bem, então, a culpa é esta coisa que tem um objetivo. Quando na Bíblia, por exemplo, diz assim, o pecador ele precisa reconhecer o seu pecado. Ele precisa fazer aquela oração que o publicano e o fariseu, né, tinha um deles que estava lá quietinho no canto da igreja, dizendo assim, puxa, olha, eu sou pecador, eu faço coisa errada, eu sou... Né? Qual dos dois foi justificado? Aquele que reconheceu a sua culpa. Mas não só que reconheceu, mas que pediu perdão e que aceitou o perdão. Porque você reconhecer a sua culpa é metade do serviço. Você aceitar o perdão, você se perdoar, e aí é que está muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente mulheres com a vida enroscada no desenvolvimento, porque não se perdoam, não consegue educar, não consegue prosperar, não consegue ser feliz,
porque tem uma culpa inconsciente que vem e que não se percebe mais, porque ela é muito sorrateira. É como diria lá o Padre Léo, uma armadilha do encardido, né? Para manter você cativo. Então é muito interessante que Jesus tenha falado tanto do perdão dos pecados, que a nova aliança tenha sido uma coisa que basicamente tem essa coisa, uma das principais coisas do ministério de Cristo foi a morte na cruz pelo perdão dos pecados, pela culpa. Muito interessante isso, né? Então é assim. Bom, nós já entendemos que a culpa, ela tem uma função. Qual que é a função da culpa? Eu reconhecer o meu erro e melhorar. Qual que é a condição do Evangelho para você obter o perdão? Você reconhece, pede perdão, abandona o erro e progride, né? Por quê? Porque todos nós vamos cometer erros. Amando, você comete erro. Achando que está fazendo uma coisa boa, você comete erro. Educando o filho, você comete erro. Não é assim? Toma decisões na hora que está com o coração cheio de raiva, cheio de angústia, no desespero. Vai cometer erros. Todas as pessoas cometem erros, inclusive na pedagogia, inclusive no processo ensino-aprendizagem. O erro é uma coisa muito importante. Você tem que aproveitar o erro para ensinar o aluno. Não é, professor? Se você despreza o erro, se você foca só no erro, não é bom. Mas se você despreza o erro, você não está aproveitando uma coisa muito importante. Então você veja assim, vamos dar um exemplo prático para ir aprofundando nas questões. Veja só como a culpa ela pode causar um transtorno para sempre. Um exemplo típico. Uma garota engravida e aí o namorado não quer assumir, aí ela pensa em abortar a criança. Ela está sozinha, aquela confusão toda. Bom, isso passou pela cabeça dela. Talvez ela até tenha tomado alguma coisa, tenha ido numa clínica. No fim das contas, nasceu a criança. Nasceu a criança e quando ela viu a criança, ela amou a criança. Amou, cuidou da criança, cuida da criança. Só que cada vez que ela vê a criança, ela lembra daquilo que ela fez. É a culpa. O que seria certo fazer? O que a nossa igreja orienta? Você vai lá, confessa, aceita o perdão. Fiz um negócio, ainda bem que não deu certo o que eu queria fazer, né? E toca a vida para frente. Agora, quando eu não faço isso, o que acontece? Eu não consigo educar. Eu não consigo educar porque eu vou morrer de dó daquela criança. Tudo que acontece na vida dela, eu vou achar que a culpa é minha. Né? Ah, está dando problema na escola, mas também, olha o que eu fui fazer. Né? Eu começo a ter que pagar, porque a culpa é assim, se eu sou culpado, eu tenho que pagar pela culpa. É assim que funciona. Eu sou culpado, preciso pagar pelo erro que eu fiz. Né? Então, pagando pelo erro que eu fiz, eu muitas vezes vou destruir um relacionamento. Quando a criança está passando alguma dificuldade, a culpa é minha, eu tenho que sofrer junto, eu não posso ser feliz porque eu sou culpado por uma coisa. E aquilo não é consciente, aquilo fica me queimando o resto da vida. Né? E aí é onde a gente vai mimando a criança, vai impedindo a criança de fazer as experiências dela, porque com culpa eu vou ter dó. Eu tenho que proteger, eu não... Nossa, como me fui passar pela cabeça uma coisa daquela, né? Então, pensa no seguinte, tem muitas pessoas se culpando hoje, mas por que eu casei com esse homem? Né? Tem isso aí também, né? Por que eu fiz isso? Porque quando eu tinha... Ai, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Né? E aquela coisa assim, que você não se perdoa, você se cobra o tempo todo. Dentro de você tem um carrasco que fica ali te cobrando por coisas da juventude. Vamos pegar esse exemplo da tentativa do aborto, por exemplo. Então,
Uma analogia interessante é a seguinte: imagina você veio aqui para a reunião da Pietá, né? Você chegou, não tinha lugar para estacionar o carro aqui. Aí você estacionou o seu carro lá, perto do CAT. Beleza. Aí passou 1 hora e meia, 2 horas aqui, a hora que você sai, não tem carro nenhum aqui. Aí você desce, se xingando. Então, como que eu sou burro? Pelo amor de Deus, olha aqui, não tem carro nenhum aqui. Aí eu deixei o carro lá. Ai, meu Deus do céu, mas que burrice, viu? Tem que andar a pé mesmo. Quer dizer, a hora que você chegou, a decisão que você podia tomar era aquela. Agora que já passou 1 hora e meia, 2 horas, mudou a conjuntura das coisas e agora você tem outras opções. Coisa que não tinha. Por que a gente não deve fazer essa bobagem de se julgar no passado? Porque o que você fez naquele momento, naquela hora, a conjuntura de coisas, a pouca experiência que você tinha, te levou a fazer aquilo. Agora você pensa assim, se eu voltasse lá aos 20 anos de idade, eu ia fazer um monte de coisa diferente. Mas vai voltar? Não, quando você tem 20 anos. Agora, é uma injustiça você com 50 anos se julgar quando você tinha 20. Quando você tinha 15, os erros que você fez, né? Então, é muito interessante, voltando aí nessa questão da religião, que o perdão, que dar o perdão, que receber o perdão, é uma coisa imprescindível para o crescimento psicológico. Quem não se perdoa, não progride. Quem não perdoa também não progride, fica enroscado emocionalmente, né? Sabe que, assim, às vezes no consultório, tantas vezes eu falei para a pessoa, mas você tem que perdoar a sua mãe. Não com essas palavras, porque aí, né, você está fazendo uma pregação para mim aqui, mas o problema é esse, você não tem um ressentimento. A sua vida não pode progredir, porque uma pessoa com 50 anos de idade, achando que o responsável pelos problemas da vida dela é a mãe, está apegada, tem um vínculo, e não um vínculo bom, tem um vínculo de culpa. Tem que desatar esse vínculo, porque quando você perdoa, você larga a mão do agressor, né? Por que as pessoas que sofrem abuso, é lógico que aí é um perdão um pouquinho mais difícil, mas tem que dar. Por que tem que dar? Você não está fazendo nada pelo agressor, você está fazendo por você. Você perdoar é você soltar o agressor. Mas eu não perdoo. Não perdoa, você anda de braço dado com ele para sempre, né? Uma pessoa que de repente não está nem aí para você, já morreu. Então, essa questão de receber o perdão. Você veja Maria Madalena, né? É muito interessante o que ela fez. Ela recebeu o perdão. Bom, tudo bem, ela está diante de Jesus, Jesus perdoa. Mas ela recebeu. Ela podia pensar, putz, mas depois de tudo que eu fiz aqui nessa cidade, todo mundo me conhece, eu vou viver do quê? Ela não pensou nada disso, ela simplesmente aceitou o perdão e mudou de vida e ficou andando com eles e se tornou a mensageira da grande boa nova que foi a ressurreição. Quer dizer, ela mudou de vida, ela se perdoou. Mas eu já pequei muito, olha, eu já fiz muita coisa errada. Quem não se perdoa, não aceita Deus. É uma negação de Deus. Já pensou nisso? Você mesmo está querendo pagar pela besteira que você fez, quando ele já disse, depois do arrependimento, deixa comigo. Se arrependeu, abandonou, não precisa pagar a culpa. Agora vamos então para o começo da história. Antes de, vamos dizer assim, Jesus ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, isso também serve um pouquinho para a gente entender algumas coisas que acontecem hoje em dia e como que essa história chegou a pão e vinho. Antes, antes um pouquinho da antiga aliança, como que a pessoa expiava um pecado? Tipo assim, tinha as leis e como que as pessoas, fazendo uma coisa errada, elas podiam ser reintegradas no grupo e pagarem por aquilo que ela fez de errado, sendo punida. Então tinha um negócio lá das chicotadas, 10 chicotadas para isso, 50 chicotadas para aquilo,
10 pedradas para isso, pena de morte para aquilo, né? E era assim, o pecador tinha que pagar o pecado com sangue. Em muitas das culturas antigas você vê isso. E você vê inclusive a autoflagelação, né? Que é a pessoa, ela mesma tirar o sangue dela, por quê? Porque o pecado tem que ser pago com sangue, né? Então ela pegava um chicote, inclusive hoje ainda tem para as Filipinas afora lá, né? O pessoal que se flagela, que se prega na cruz, porque o pecado, ele precisa ser pago com sangue, ele precisa ser pago com um castigo. Quando eu pago o castigo, eu me sinto bem e posso ser reintegrado ao grupo. Né? Por quê? Porque o ser humano ele precisa pertencer, ele não vive sozinho. Quando ele comete alguma coisa contra o grupo, ele está fora do grupo. Ele precisa pagar o pecado para ser reintegrado no grupo, para ser digno de novo de estar naquela presença. Então, esta é a cultura humana. O povo hebreu, que estava no Egito, né? Então eles tinham também costumes semelhantes. Entretanto, na antiga aliança, excluiu-se praticamente todo o sangue dos homens, né? Só ficou mesmo a pena de morte, o olho por olho, dente por dente. Mas para a maioria dos pecados, você não ia tomar chicotada, não ia mais derramar o seu sangue. Você lembra como que era feito no Antigo Testamento? Alguém lembra aí na catequese? Oferecia um animal, né? Isto. Você ia lá, se você não tivesse, você compraria, né, um cordeirinho macho de 1 ano, dependendo, se você fosse muito pobre, um par de rolinhas, sei lá, né? E aí você ia lá, no santuário, confessava o seu pecado com a mão na cabeça do bicho, transferia, sim, o seu pecado para o bicho, e o bicho era morto no seu lugar. Por isso que diz, por isso que se diz que o Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aí, isso foi feito por muito tempo. Na nova aliança, mudou. Não vai mais ser assim. Não tem mais sacrifício de sangue para perdão dos pecados. O sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados é o último sacrifício de sangue. Não tem mais. Você não precisa se punir, não precisa se chicotear, não precisa tomar pedrada, não precisa nada. O seu pecado será perdoado mediante ao arrependimento e o abandono. Não é assim? Esta é a nova aliança. Beleza? Então, quer dizer que Deus ele não quer o sangue do pecador. Ele quer simplesmente que o cara que fez uma coisa errada, ele cria a consciência do que ele fez de errado, assuma a responsabilidade do seu erro, assuma muitas vezes a consequência do erro, porque tem, né? Uma coisa é um perdão do ponto de vista espiritual e a outra é a natureza, né? A natureza, se você cortar uma mão, bom, você pode se arrepender o quanto quiser, mas vai ficar sem mão, né? Ah, nunca mais vou cortar a minha mão. Não vai mesmo, não vai ter outra para cortar, né? Mas você pode se arrepender, né? Enfim. Então, este processo foi um processo de uma evolução. Uma evolução. E hoje, e Jesus falou muito disso, e aquele processo antigo, do Antigo Testamento, ele tinha um problema, porque tinha o pecador que ia lá, comprava um montão de... Toda semana ele estava lá, matando os bichinhos lá, né? E não abandonava o pecado. Por outro lado, tinha outras pessoas que não se sentiam perdoadas e não progrediam. As boas pessoas, as pessoas de bom coração, as pessoas que ficavam com remorso. Então, assim, pensa aí, se você é uma pessoa que tem remorso e é cristão, em algum ponto você não entendeu essa história da salvação. Não dá para ser assim. A ideia do Criador, a ideia de Jesus, ao concluir a nova aliança, foi que o sacrifício de Jesus fosse suficiente para abolir o remorso, né? Fez o pecado, reconheceu o pecado, arrependeu-se do pecado, acabou o pecado. Mas quando isso não é assim, então nós estamos, de uma certa maneira, negando Deus. Inconscientemente, nós mesmos estamos querendo pagar pela nossa culpa.
É tipo assim, né? A pessoa chega, oferece um cheque de 1 milhão para você pagar uma dívida de 1 milhão. Aí você fica todo feliz com aquele cheque. Nossa, que lindo, como essa pessoa me ama. Olha que me deu um cheque de 1. Mas, olha, deixa que eu resolvo isso. Só que o problema é o seguinte, você não tem como resolver isso. Por isso que o Evangelho quis dar essa solução, deu esta solução, para que você se desenrosque, para que a sua vida deslanche, para que você possa progredir emocionalmente, para que não fique atrelado, preso em culpas. A culpa precisa cumprir a função. Qual seja a função da culpa? Reconhecer o erro, aprimorar o erro. Fez isso? Acabou. Agora sim, você encontra hoje no consultório, por aí, muitas crianças culpadas pela separação dos pais, que se sentem culpadas. Isso vai dar um problema lá na frente. Ela vai crescer com esta culpa. Veja só como a culpa é um negócio sorrateiro, é um negócio que se não for identificado, se a gente não souber lidar com isso, né? A criança, por volta dos 4 ou 5 anos, né? Então vamos imaginar, tem a separação dos pais. O pai se separa, não sabe lidar com isso. Tem pai que fala, não, tá vendo? A culpa é sua, você não obedece na escola, seu pai foi embora, sua mãe foi embora. Falam isso para a criança, né? Tem gente para tudo neste mundo. Mas mesmo que não fale, a criança, como ela está numa idade em que ela acha que tudo que acontece ao redor dela tem a ver com ela, né? Porque ela ainda não é um indivíduo, ela é um serzinho ali que não tem um ego formado. O ego dela é um ego auxiliar ainda, né? Então, ela acha que o que acontece que em função dela. Ela é o centro, né? Ela é muito egocêntrica, a criança, normal. Depois vai crescendo, vai desenvolvendo. E ela pode interpretar qualquer coisa ruim que aconteça como culpa dela. Pronto. Se ela se sentiu culpada, ela vai ter que pagar por isso depois. Porque assim, culpa, preciso pagar. Se eu sinto culpa, eu estou pagando isso de alguma maneira, né? E muitas vezes se torna um adulto que não pode, que não consegue ser feliz. Porque tem uma coerência inconsciente que vai dizer assim, nossa, mas quando eu era pequeno eu estraguei a vida do meu pai e da minha mãe, eu não posso ser feliz, eu não mereço ser feliz. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu muito perto de nós. Uma mãe estava grávida, ali por volta do 3º, 4º mês, perdeu a criança. Tinha um menino mais velho, que naquele dia, a mãe dele tinha brigado com ele, tinha falado brava com ele, e ele achou que a mãe perdeu a criança por causa dela ter ficado brava. Ele se sentiu responsável pela morte do irmão. Né? Aí você esquece disso, porque você não vai lembrar do fato. Aí, inconscientemente, fica uma cobrança assim. Eu não posso ser feliz. Eu não posso viver. Eu não posso ter uma vida. Eu não permiti que o meu irmão vivesse. Ele não viveu. Então, às vezes pode ser um suicida, pode ser alguém que vá se matar, alguém que tira a própria vida, porque ele tirou a vida de alguém. Foi ele. Está entendendo como que a culpa é um negócio pesado? Agora sim, vou dizer uma coisa para vocês, gostaria que vocês prestassem muita atenção, não dissessem isso para ninguém aí fora, porque precisa estar neste contexto. Se por acaso este áudio ou este vídeo algum dia for editado, por favor, não corte isto, porque é muito importante, para a gente entender um fenômeno que acontece na nossa sociedade que ninguém entende, esta maluquice. Né? Você está dando celular para mim? Eu estou mesmo precisando de celularzão desse aí, viu? Olha, um iPhone. Não, o áudio deve estar gravando, né? Eu sou tão grande que nem coube na tela ali do celular. Mas é o seguinte, automutilação de adolescente, né? Até pessoas de mais idade.
Então você olha, a pessoa está escondendo os braços no calor, todo encapuzado, todo escondido ali, né? Há quem diga que faz isso para chamar atenção. Se fosse para chamar atenção, mostraria. Às vezes nas virilhas, em parte do corpo, né? Os pais, quando descobrem isso, se desesperam, pensam o seguinte: a pessoa está tentando se matar, está querendo cortar o pulso. Mas não é isso, né? São cortes bem superficiais e bem, assim, precisos. Eles não aprofundam muito, né? São parecidos com arranhões mesmo, né? Por que a pessoa faz isso? Alguém tem alguma explicação? Alguém aqui nunca ouviu falar disso? Esses dias na escola, a gente estava conversando com as 3 adolescentes, né? Aí a menina estava falando sobre o assunto e ela falou assim: você sabe por que elas se cortam? Eu falei: não, porque a dor do corte é menor do que a dor que ela sente. Interessante, né? Você... Não é meio maluco isso? Você criar uma dor para não sentir outra dor? Me lembra de um filme que eu assisti, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. De uns cangaceiros lá, que o cara estava reclamando de um corte na mão e o cangaceiro deu um tiro no pé do cara e falou: pronto, agora você vai esquecer da mão. Mas não é isso. Veja bem, nem a pessoa que faz isso também entende, né? Porque eu já tive diante de muitos desses adolescentes, muitos desses jovens, né? A explicação é mais ou menos essa, mas tipo assim... Peraí, que sentido tem isso? Bom, do ponto de vista da medicina, ou da psiquiatria, o pessoal vai dizer o seguinte: bom, é que a endorfina que é liberada quando você se machuca, a endorfina é um neurotransmissor assim, que provoca um certo prazer e tal. Aquela endorfina, ela traz um alívio para a alma. Mas o alívio que a pessoa tem é o alívio da culpa. Ela precisa se punir para aliviar uma culpa. Que culpa é essa? Rapaz, mas dá um trabalho para você encontrar a culpa, porque ela está tão lá por baixo. Às vezes é uma criança que cresceu culpada, responsável por coisa que não devia ser, responsável porque... Olha para você ver que maluquice. A mãe parou de estudar, a mãe parou de fazer isso, parou de fazer aquilo para cuidar da criança. E a criança sempre ouvia na mãe: porque eu larguei de tudo para cuidar de você. Ela se sente culpada por ter atrapalhado a vida da mãe, né? Se sente culpada. Aí você vai falar com essas pessoas, às vezes são pessoas muito rebeldes, muito... Esta culpa está num nível inconsciente. Então, por que eu falei assim, cuidado com isso, não sair falando por aí, sair por aí diagnosticando: eu sei por que você se corta, você sente culpa. É o mesmo mecanismo primitivo, lá antes da antiga aliança, quando o cara ia lá e ele se chicoteava para sentir um alívio, né? A dor traz o alívio, mas que alívio é esse? Parece que eu posso ser aceito então de volta, parece que eu não serei culpado. Que coisa maluca é essa, não? E olha só por que é que Jesus falou tanto de perdão, 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 e a gente achando que perdoar os outros é algum luxo. E a gente achando que não perdoar os outros é um favor que eu estou fazendo para Deus. Deus pede para perdoar, né? Vamos ver. Gente, quem perdoa é Deus, eu não. É isso. Vai mais cedo para casa do chapéu, né? Mata. Você fica ligado com o agressor, né? Então, esse mecanismo de ter que sofrer, deixa eu dar um outro exemplo. Por favor, não saiam por aí fazendo diagnóstico, tá certo? Isso é exemplo. Exemplo, quer dizer, psicologia nem sempre 2 mais 2 são 4. Às vezes dá 5, às vezes dá 6. Então, um exemplo. Você já reparou que nas famílias que tem alcoólatra, né, a menina cresce na casa sofrendo com o pai alcoólatra. Depois aí ela casa com o cara que bebe. Como é que explica isso aí? E às vezes casou para sair do meio da bagunça da bebida. Né? Bom, se tem alguém aqui nessa situação, vou dizer para vocês que eu não conheço ninguém aqui ao ponto de
de saber desse detalhe. Mas o que é isso? Aí a gente entra numa outra questão da Bíblia, que é a questão que daria aqui um tema até para uma outra quarta-feira, a gente não vai aprofundar nisso. Mas a questão do honra teu pai e tua mãe. O que é honrar o teu pai e tua mãe? Perdoa teu pai e tua mãe, aceita teu pai e tua mãe. Honra, agradece, seja grato. Ah, mas meu pai nunca fez nada por mim, minha mãe... Tá, deu a vida para você. Então é só isso. Tá? Pega alguma coisa boa que fez e honra. O que é honrar? A Bíblia não diz assim, olha, se o seu pai for uma pessoa legal, se for uma pessoa honesta, trabalhadora, que não bebia, que fazia tudo direitinho, que deu bom exemplo, você deve honrar. Ah, mas honrar uma pessoa honrada não é nenhum mérito. É quase que uma obrigação você reconhecer. Ela diz assim, honra o teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai era um tranqueiro. Honrar. É para honrar. Estou fazendo algum favor para Deus? Não. Estou fazendo um favor para mim. Eu te recebo como pai, eu recebo tudo aquilo que você transmitiu de bom, agradeço pelas coisas boas, que pena que teve uma coisinha ou outra ali, mas eu recebo e eu viro para cá e toco minha vida. Se eu não puder fazer isso, minha vida também não vai. Tudo, estou enroscado. Por isso que diz assim, eu, há alguns anos atrás, atendi uma senhora que ela tinha uma mágoa muito grande do pai. O pai não era um cara assim de grandes defeitos, bebia. Quando bebia falava umas bobagens, era isso aí que tinha, né? Não era. Mas o pai já era falecido. Aí eu disse para ela, viu, tem que perdoar o pai, vai lá no cemitério onde ele está sepultado, fala tudo isso para ele. Não, pai, por que você fazia isso, fazia aquilo? Né? Eu tentei ser uma boa filha, mas eu aceito tudo de bom que o senhor me fez, o senhor cuidou da gente do jeito que deu, o senhor também era doente, vai ver que o seu pai também era assim, né? E ela, depois de uns 3 meses, ela falou assim, esse assunto ficou para trás, né? Ela falou assim, pai, sabe que quando você falou aquilo para mim, eu achei a maior maluquice, vê lá se eu vou lá no túmulo do meu pai, ficar lá, conversando com o defunto. Mas aí eu fui visitar o túmulo da minha irmã lá, e aí passando na frente do túmulo do meu pai, eu lembrei de você e falei, eu vou fazer isso. Ela disse que ficou das 3 da tarde às 6, estava escurecendo, o sujeito lá que fecha o cemitério falou, senhora, tem que ir embora. Ela chorou litros d'água ali e sentiu depois uma libertação muito grande. Honrou o pai. Honrou o pai, perdoou, desencanou, desculpou. Aliás, o que é não honrar o pai? A revolta. O que é a revolta? A revolta é o mecanismo que você tem de colocar culpa nos outros pelos seus fracassos. Cara, não tem cabimento uma pessoa que não é deficiente físico, mental, ou tem outro qualquer tipo, que seja autônomo, com 20 anos, 20 e poucos anos de idade, reclamando de pai e de mãe. Não tem cabimento. Já está doente, né? Meu pai e minha mãe são esses, eu honro meu pai e minha mãe, aceito o que eles me deram e vou tocar minha vida. Nós somos diferentes, eles querem uma coisa para mim, eu quero uma coisa diferente, mas eu respeito, né? Então, quer dizer, o primeiro grande revoltado, quem foi? Vocês lembram dele? Não precisa falar o nome, não, viu? E nós não gostamos desse nome. Vocês lembram? Então, esse sujeito aí, né? Que até hoje ele é revoltado, ele acha assim que o culpado do problema não foi ele, o culpado... Então, o revoltado, ele antes de tudo alguém que não reconhece o seu pecado, ele não reconhece a sua culpa, ele não reconhece que a vida dele dá errado porque ele faz coisa errada. Mas ele quer manipular, às vezes, a culpa do pai e da mãe para poder se safar da responsabilidade de assumir o compromisso de ser o protagonista da própria existência. Ou como diz Augusto Cury, né, subir no palco da sua
existência lá, interpretar o seu papel e não sair, não ficar lá na plateia vendo os outros interpretarem os papéis. Pois então, está dando para acompanhar o raciocínio? Eu estou cortando partes aqui importantes. Está dando para acompanhar? Está dando para ver como que isso é importante, como que isso pode mudar e como que isso é uma coisa que está sendo esfregada toda vez que a gente lê o bendito do Evangelho, tem alguma coisa que está falando disso e a gente não entendeu isso, né? Então, a questão assim, simples para nós é a seguinte: o que é que você fez e que você se sente culpado, que você não se perdoa? O que é que você fez que você se sente culpado e você não perdoa? Se tem alguma coisa que você não se perdoa, saiba do seguinte: você está pagando por isso, porque é isto que a culpa faz. Eu preciso pagar. Eu preciso sofrer para pagar. Hã? Pessoas que se auto-sabotam. Faz, a hora que está perto de dar certo, ela pisa na bola de um jeito, pisa na bola de outro, acaba com tudo. Relacionamento está indo tudo bem, quando está muito feliz a pessoa comete um erro assim, tipo uma traição, um negócio que não é do perfil dela fazer. Né? Conheço uma pessoa, eu posso dar esse exemplo porque é de outra cidade, sonhava em passar num concurso da Polícia Civil, não é uma das coisas mais fáceis de fazer, né? Depois tem a prova física lá, né? Estudou pra caramba, passou e não foi tomar posse. Sabe o que é isso? Você não ia assinar o papel para combinar o dia que você vai começar? Não foi, passou o prazo. E por quê? Porque o pai não queria que ela fosse polícia civil. Não queria. Mas não é que ela fez isso para obedecer o pai. Ela fez isso porque ela se sentiu desobedecendo o pai. Então ela precisou se sabotar. E continuamente todas as coisas que não estavam de acordo... Você vê até... Por isso que assim, a gente precisa honrar o pai e a mãe. Jamais a gente deve falar mal do nosso pai e da nossa mãe. Você tem que achar alguma coisa de bom. Aliás, se você não vê alguma coisa de bom na sua mãe, você tem problema. Porque alguma coisa de bom ela deve ter. Sabe por que deve ter? Eu posso dizer isso com certeza matemática para você. Porque se você não fosse amado, se você não fosse amada, se você não fosse pego no colo, se você não sentisse alguém te amando, você não estaria aqui. O bebê não vive se ele não sentir este amor. Isso que eu estou falando para você está fartamente documentado em pesquisas dos anos 50. Né? Se alguém tiver interesse, mando para você um livro que deve ter mais de 300 páginas com fotografias, e no YouTube você acha até as filmagens originais do Dr. Spitz. Né? Mas antes disso, houve uma... Não foi bem uma experiência, mas acabou que serviu como experiência. Né? No começo do século passado, nos Estados Unidos, eles muito preocupados com a questão da contaminação nas maternidades, então eles fizeram uma ala lá, muito bem isolada. Nesta ala não entraria pessoas, a não ser as enfermeiras. Então a ideia era, você, assim que o bebê acabou de nascer, você levar, fazer uma higienização no bebê e levar para essa área esterilizada, no bercinho lá, climatizado, tudo legalzinho, e... a enfermeira só entraria lá quando o bebê chorasse, né, para trocar, para dar na hora da alimentação e tal. Resultado, não sobreviveu nenhum dos bebês que foi para lá. Cerca de 40 bebês. E os caras, mas como assim? O neném foi lá para um lugar esterilizado, não sobreviveu. O que houve? O que houve foi que, sem sentir o calor, sem sentir o acolhimento, sem sentir a presença, o bebê que sabe que ele precisa de alguém para cuidar, ele não vive.
Um cachorrinho, um cavalo, um boi, qualquer bicho vai nascer e vai viver, não o ser humano. Não a imagem e semelhança de Deus. Se você está vivo, você foi amado. Foi pego no colo, você sentiu o calor, né? Você sentiu alguém te querendo bem, e sentiu mesmo. Porque, tipo assim, calor... você vê essa história da incubação. Tem alguém que trabalha no hospital aqui? Não? Já trabalhou? Faz tempo? Então, hoje tem um negócio muito interessante nas UTIs neonatais, né? Que, tipo assim, o bebezinho, ele ficava na incubadora lá, ele levava às vezes 3 meses. Agora eles colocam o nenenzinho algumas horas do dia deitado só da mãe. Ou do pai, se caso a mãe não... E isso reduz a permanência do neném na UTI. O nenenzinho fica 15 dias. Então, poxa, como assim? Ah, mas é o calor. O calor da incubadora é até melhor, reguladinho, temperatura padrão. Não é o calor, é uma comunicação que existe e você recebeu essa comunicação. Você foi amado. Se você está vivo, você foi amado. Então, quando eu vou honrar minha mãe, eu honro a minha mãe. Se a minha mãe, graças a Deus, é uma santa. Não tem nem o que reclamar dela, mas nem que eu quisesse, né? Ela com certeza deve ter alguma coisa para reclamar de mim, mas não eu dela, né? Mas se minha mãe não foi uma pessoa assim, que não está nos meus critérios de exigência, que eu tenho críticas a fazer, que eu acho que devia ser melhor... Os filhos não devem julgar os pais em hipótese alguma. O filho não pode julgar o pai. Ah, mas o meu pai vai fazer isso, devia ter feito aquilo. Está errado. Você está invertendo a ordem das coisas. O filho não pode julgar o pai. O filho aceita o pai. Pois é, o pai era desse jeito, né? Fazer o quê? Vai saber o que já veio, né, para trás, o que ele passou na infância dele, o que houve. Né? Igual essa senhorinha que ficou lá no hospital, ela disse que ouviu o pai dela falando que a vida dele foi difícil, por isso que ele foi assim. Ouviu, eu imagino que não é que ela ouviu o espírito falando, ela ouviu uma coisa que de repente ela se abriu para ouvir. Das histórias que se ouvia de antigamente, né? e tal. Então, olha só a importância da culpa e da desculpa. Ou como se chama dentro da religião, do perdão. Se eu não perdoo, esta falta de perdão vai enroscar a minha vida. Se eu sinto culpa, se eu não me desculpo, isso também vai me enroscar porque eu vou me sabotar. Eu vou querer pagar por este erro, eu vou querer pagar por este pecado, eu vou pagar por esta falta. Então, assim, por que nós devemos nos desculpar? Ah, mas você não sabe o que eu já fiz. Não sei. E nem quero saber também, viu? Importante é você saber que nós cometemos erros. Todo ser humano vivente comete erro. Todo mundo tem coisa que se pudesse voltar e não fazer, não faria. E por que a gente comete erro? Porque a gente nasce pequenininho e se desenvolve. Por que a gente cai tombo? Não era para ter tombo. Mas tem. Agora, com tombo você aprende a levantar. Cometendo erro, você aprende a entender o erro do outro. Puxa, eu erro, ele também erra. Né? Eu errando, vou reconhecer o meu erro e vou melhorar. Se eu não fizer isto, a culpa em mim está transtornada. Né? Está transtornado, eu não vou chegar a lugar nenhum com esse sentimento. Esse sentimento ele vai destruir a minha vida. Ele vai me impedir de progredir. Então é preciso desculpar, é preciso perdoar, é preciso permitir que os nossos sentimentos fluam e que a gente se permita construir. Você veja o seguinte, tem algum advogado aqui? Aí tem um advogado? Muito bem. Como é o nome do senhor? Aparecido. Senhor Aparecido. Então, o camarada, quando ele comete um crime, Senhor Aparecido, ele matou alguém, ele vai lá e fala, eu matei mesmo. Ele vai ter julgamento ou não?
ele vai ter que ter um julgamento. Poxa, mas ele já falou que matou. Mas ele vai ter um julgamento. Por que ele vai ter um julgamento? Ele vai ter um julgamento porque vai ser avaliado o grau de culpa dele, não é isso? E às vezes, mesmo ele dizendo que matou mesmo, ele pode ser que ele seja absolvido, porque se foi em legítima defesa, se foi numa situação, né? Enfim, o juiz vai ver qual que é o contexto do negócio ali. Mas esse negócio de culpa, de culpado, porque assim, se eu sou culpado, eu tenho que ter uma pena, né? Se o juiz disse assim, não, o fulano é culpado, ele vai ter então que cumprir uma pena. O cara não vai ser culpado e vai ser absolvido, ou uma coisa ou outra, né? Este negócio de achar culpado dentro da casa da gente não funciona. Dentro da família da gente. Às vezes você vai conversar com os pais estão com problema da criança, a criança dando mau comportamento. Aí você vai conversando e a pessoa vai entendendo a dinâmica. Ah, mas então eu que sou culpado. Meu Deus do céu, não está entendendo. Não é culpado, filho. Você está fazendo uma coisa que não é isso que é para fazer. Você já entendeu que não é isso que é para fazer? É só não fazer mais isso. Entendeu? Não precisa ficar culpado de nada. Você não é culpado. Porque a culpa, gente, veja bem, né? Vamos pegar lá na questão da justiça. Aí o doutor advogado me corrija se eu estiver errado. Mas a culpa, você vai ser responsável por uma coisa quando você quis, você usou a sua inteligência deliberadamente para fazer alguma coisa. Você foi lá e fez. Eu pensei em fazer um negócio e fui lá e fiz. Ah, eu sei que todo dia o fulano passa em tal lugar, então eu vou esticar uma corda ali na altura do pescoço dele, a hora que ele passar de moto, pá, eu sou culpado. Poxa, eu fiz um negócio, eu saí daqui. Agora, se inadvertidamente eu estico a corda lá, tudo bem, uma grande burrice esticar uma corda numa estrada. Mas aí o cara vai lá e... Bom, eu posso ser responsável por aquilo, mas eu não sou culpado. Eu não fiz isso querendo, foi um descuido, mas eu não fiz isso querendo isso. Né? Ah, mas eu criei um filho muito mimado, eu protegi demais. Ah, mas eu sou culpado. Assim não vai para frente. Não é culpado. Ah, então eu fiz isso errado. Que porcaria, hein? Uhum. Como que a gente faz, então, para tentar desfazer isso? Não para compensar. Entendeu? Porque a culpa vai levar sempre na educação dos filhos, vai levar para esse lado. Se eu errei, se eu sou culpado de alguma coisa com a criança, eu vou compensar essa criança. Vou ficar querendo compensar. E não funciona, você não compensa a coisa. Não tem jeito. Ah, errei mesmo. Ah, que porcaria, que burrice. Fui muito burro. Né? Mas, tá. Agora, então, é aqui e agora. Né? Não tem nada que ficar indo para lá. Errou. Você sabia que você estava errando? Sabia o que você estava fazendo? Você sabia? Não, eu achei que eu estava fazendo certo. Então, cadê a culpa daí? Reconhece que fez errado? Já fiz errado. Então, paro de fazer errado e vou fazer certo. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse pensamento jurídico dentro da vida da gente. Isso tudo é muito importante lá, no ambiente social. A sociedade precisa de leis, precisa de normas, precisa de regra, precisa de esquema de punição para aqueles que fazem as coisas erradas. Porém, dentro da nossa casa, meu marido foi culpado disso, mas não sei quem é culpado daquilo. A não ser que a pessoa tenha feito o negócio realmente para ferrar com a vida de alguém. Eu vou mimar bastante essa criança porque eu quero que essa criança revoltada não vai conseguir fazer amizade, vai ser um usuário de droga. Vai... Quando os pais que têm filhos dependentes, né, eles vão ler aquele livro Codependência Nunca Mais, aí eles começam a se sentir culpados. Pronto, já acabou a virtude do negócio. Você tem que olhar para aqui e falar, nossa, mas como eu errei. Bom, o recurso está agora, no presente. O que eu faço agora para não errar mais? O que eu faço para consertar daqui para frente? Sem culpa nenhuma. Errei, pensei que eu estava fazendo certo, estava. Né? Pensa no seguinte, um culpado fazendo um bolo. Um culpado vai lá e faz o bolo.
Aí a hora que ele vai comer o bolo não cresceu, ficou igual uma tábua. Aí o culpado olha para aquilo e fala assim, que droga, eu não sei fazer nada, aí o bolo não prestou. Nossa, se minha sogra vê isso aqui, o que vai falar de mim? E não sei o quê. Nunca mais vou fazer um bolo. É porque eu não presto para nada. Aí uma pessoa sem culpa, uma pessoa que sabe que errar faz parte da vida e que se perdoa, vai fazer o bolo. Aí ela faz o bolo e o bolo não presta. Ela olha para o bolo e vai falando, nossa, que droga, errei feio, hein? Ainda bem que eu não dependo disso para viver. Mas vamos ver, onde é que eu errei? Será? Fermento vencido. Como assim que eu, nessas alturas do campeonato, vou pôr um fermento vencido no bolo? Você nunca mais na sua vida vai fazer um bolo com fermento vencido, porque você aprendeu. Né? Você se sentiu culpado, você foi responsável por uma coisa errada. Aí você joga aquele bolo pro cachorro, às vezes nem o cachorro come, né? Você sabe que esse negócio de comida errada que nem o cachorro come, eu achava que isso era exagero, mas uma vez eu trabalhava numa empresa, então tinha muito peão lá na empresa, né? E aí a empresa mudou para um outro lugar e tinha uma cozinha grande lá. Os caras falaram, vamos fazer uma feijoada aqui na sexta-feira. Beleza, vamos lá, feijoada é um negócio, não tem erro, né? Pô, troço lá para cozinhar, o que pode acontecer é derreter tudo, mas dá para comer. Né? Mas daí, então os camaradas compraram feijão, arrumaram um panelão lá, já tinha um fogão industrial, e o pessoal gosta de tomar uma pinguinha, né? Exagera um pouquinho, mas tudo bem, né? Sexta-feira depois do expediente. E aí, os camaradas tomando umas pingas lá, compraram aquelas miúdos de porco que vem salgado, né? E o certo é deixar na água de um dia para o outro, mas não estava com pressa, então se você ferventar ele umas 4, 5 vezes, né? Aí ferventaram lá dentro de um panelão e coisa e tal, uma vez só. Só que aí teve uma inteligência rara, que falou assim, olha, esse caldo aqui, esse por aí fica bom. Botou o caldo, beleza. Mas ficou bonito o troço, viu, rapaz? Pensa numa feijoada, parece uma feijoada assim de propaganda, assim, ficou bonito, né? Mas na hora de comer, nem o mais manguaçado lá conseguiu, né? Puro sal. Aí fala, bom, fazer o que é isso aqui? Joga fora e os cachorros comem. Cara, não é mentira. O lugar que jogou, morreu a grama em volta. Não teve um bicho que comeu aquilo, virou uma pedra. Secou, né? Você batia assim, tava, né? E aí ainda foi mais vergonha para os caras que vocês tivessem pelo menos jogado longe, mas jogaram ali do lado, pensaram, os cachorros comem aí, os bichos do mato vêm e comem. Ninguém comeu aquilo, né? Bom, eu acho que nunca mais na minha vida vou pensar em fazer uma feijoada, apesar que não fui eu que cometi o erro, né? Mas isso não vai acontecer mais. Tá vendo? A gente aprende, gente. Aprende. O ser humano nasce sem saber fazer nada. O que o ser humano nasce sabendo? Mas tem coisa que é natural, né? Bom, mas se ele não aprender a falar, ele não fala. Se ele não aprender a andar, ele não anda. Se ele não aprender a usar o banheiro, ele não usa. É uma coisa tão natural, a pessoa tem a vontade de fazer a necessidade, vai lá no banheiro. Facinho, né? Mas e para ensinar a criança a fazer isso? Que mão de obra que dá, né? E o erro, ele faz parte do desenvolvimento. O erro, ele não pode gerar uma culpa cíclica, que não desata. Quando a minha filhinha agora tem 8 anos, a Sara, tem um menino de 18 e a Sara de 8, né? Tá mocinha já, grandinha. Mas quando ela tinha uns 3 anos e meio, um dia eu estava jantando e ela tinha pouquinho cabelo, né? Agora tem bastante, mas ela tinha cabelinho bem ralinho, assim. Ela veio do meu lado, eu olhei naquele coquinho assim, me deu até dó, tudo roxinho, assim, um monte de batidinha que bate na parede, bate na quina, bate embaixo da mesa, e toda hora tá batendo a cabeça, chora um pouquinho. Aí, umas semanas depois,
eu estava na sala assim, e ela entrou correndo pela sala e passou por baixo da mesa, correndo. Falei, quer ver? Até escutei o barulho da cabeçada. Falei, não teve cabeçada não, e ainda mais passou assim, ó, lá da mesa. Quem que ensinou? Não fui eu não. Ninguém ensinou. Prendeu. Prendeu por quê? Porque errou. Nunca mais vou passar embaixo da mesa. Não sei passar, eu bato a cabeça. Gente, não tem progresso assim. Então, voltando à questão da espiritualidade, isso aqui não deve ser um tema estranho para nós de jeito nenhum, porque isto é o Evangelho. Eu acho que se tirar essa questão do perdão dos pecados, da desculpa, se tirar isso do Evangelho, acho que deve ficar uns 30%, viu? Só. Outros assuntos. Não fica muita coisa. Tudo isso é voltado. Inclusive derramar o sangue até a última gota, né? Que vamos dizer assim, é o auge do sacrifício de Jesus. Tem a ver com o quê? Este sangue estou derramando para o perdão dos pecados. Que pecado? Aí o cara fala assim, mas ele morreu na cruz pelo perdão do pecado, mas a gente ainda faz pecado. Pela culpa, então, para que você não tenha que pagar o seu pecado com o seu atraso de vida, com o seu sangue, com a sua sabotagem, com o seu corte no braço, você aceita o sacrifício que ele fez por você. Se você tem remorso, se você tem culpa, você não aceitou. E se é cristão, né? Você pode não ser, aí tudo bem, né? Mas o cristão é aquele que segue Cristo. Ou estou enganado? Acho que é meio errado isso, né? A gente devia ser cristinho, então, né? Vai ser maior do que o Cristo, cristão. Né? A gente devia ser o cristinho. Agora, não, mas eu... Então, quem segue Cristo é cristão, e quem segue a própria cabeça é cabeção. Você é um cristão ou é um cabeção? Então, você veja assim, essa questão é uma questão muito importante, muito profunda. Como eu disse para vocês, você acha que eu exagerei quando disse que isso é uma coisa que pode mudar a vida da gente? Isso é uma coisa muito profunda, muito bonita. Nos faz ver que Deus, ele se preocupa com coisas e que a gente... será que é tudo isso? É tudo isso. Né? Aí você vê assim, não sei de onde é que a gente tirou a maluquice de que se eu fizer alguma coisa desse tipo de perdoar alguém, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Deus quer que eu perdoe, então tem que... Você não entendeu mesmo, né? Cara, eu sempre penso nisso, assim, que Deus precisa de mim para quê, rapaz? Quem sou eu para Deus? Eu preciso dele. Ele, porque ele me ama, então eu sou importante, para eu sei disso. Mas dizer assim que eu tenho que ir para a igreja, porque... né? Tem que fazer as coisas para agradar a Deus. Que agradar a Deus? Deus vai deixar de ser quem Ele é porque eu não vou na missa? Porque eu não perdoo? Porque eu não faço a coisa certa? Vai deixar de ser menos Deus por causa de mim? O ateu também, né? Desculpe se tem algum ateu aqui, com todo respeito, mas eu quero dizer assim, eu não acredito em Deus. Mas Deus não precisa que você creia nele para ele ser quem Ele é. Ele é. Independente de você acreditar, se você existir, se você não existir, cara, Ele é. Pronto, é simples assim. Então, esse honrar pai e mãe. Mas tem que respeitar o pai e a mãe, né? Porque é a lei de Deus. Não, é manual de instrução. Sabe qual é a diferença de uma lei e de um manual de instrução? É que se você não seguir rigorosamente as orientações do manual de instrução, você estraga o aparelho. O fabricante não... Você acha que o fabricante do iPhone vai ficar menos rico se você pegar o seu iPhone e falar assim, bom, isso aqui é um aparelho que diz que não é para pôr na água, mas é meu, eu vou pôr. Quero ver o Steve Jobs revirar na tumba. Beleza, você põe e você compra outro, né? Só que com a nossa vida não dá para fazer assim, né? Então os mandamentos, a lei, a norma, aquilo que foi colocado lá, inclusive, se você quiser um bom livro para ler sobre os 10 mandamentos, você vai achar estranho que eu vou falar, eu vou dizer para você ler um livro de um ateu. Conhece ou não? Alguém já leu? 10 mandamentos e mais um? Luiz Felipe Pondé,
É um livrinho de 100 páginas, dá para você ler num dia, para quem gosta de ler aí. Cara, o cara é ateu, rapaz. E o cara vê coisa que nós que acreditamos no negócio, que vamos na igreja, não estamos vendo. O cara diz assim, isso aqui são os pilares da sociedade, isso aqui tem valor. E ele não fala do sentido espiritual, mas ele fala do valor prático da coisa. E a gente achando que cumprir com os 10 mandamentos, tem a musiquinha que a gente canta na igreja assim, por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir. A gente canta essa musiquinha, né? Tem que cantar, mas eu não gosto, não. Assim, difícil é não seguir. Difícil é você achar que dá para ir por sua conta. Difícil é você pagar pelos seus pecados. Você não tem como pagar. Não tem. É por isso que Jesus pagou. Quando a gente não aceita, quando a gente mesmo quer pagar pela culpa da gente, a gente está negando Deus, está negando o sacrifício que Deus fez. A gente quer resolver a nossa dívida de $1 milhão com os centavinhos que nós temos. E aí não dá. E aí é por isso que a nossa vida para, porque a gente vai parar tudo para pagar a dívida. Porque nós precisamos pertencer para o grupo, a gente precisa... Como que eu vou reaver o meu lugar se eu devo, se eu sou culpado? Então é preciso abrir mão da culpa, é preciso se desculpar. Fez alguma coisa errada? Peça desculpa. Dá para consertar? Conserta. Não dá? Paciência, a vida é assim. A gente comete erro. Um dia uma mocinha me perguntou se eu me arrependia de alguma coisa que eu tinha feito. Olha só que resposta. Parece arrogante, né? Mas eu não me arrependo de nada. Mas você nunca fez nada errado? Fiz. Mas não me arrependo. Eu me arrependi já acertei quando deu para acertar, agora, né? Estamos aí cometendo outros erros, se arrependendo. Cometeu o erro, arrependeu, consertou, para frente. É assim que Deus quer. É assim que precisa ser. Você não tem força para fazer de outro jeito. Estamos entendidos? Alguém tem alguma dúvida? Quer completar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? Beleza? Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.